É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leia o texto base que nós publicamos no site Portal Escola Dominical, que é a base dessa nossa exposição. Nós não repetimos a lição. Nossa proposta aqui é complementar. A revista já tem a lição, há uma videoaula que a CPAD publica, há também um livro, portanto, escrito pelo comentarista. Portanto, nós estamos aqui repetindo algo exaustivo. Nós podemos complementar com outras informações sobre o mesmo assunto e é esse o nosso objetivo. Também leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do Portal Escola Dominical. No site do Portal Escola Dominical nós disponibilizamos 5 textos a respeito desta lição, 5 ou 6 textos a respeito desta lição, além de colocarmos links de dezenas de textos de apoio, de slides e de videoaulas desta lição nas redes sociais do portal, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. No site do Portal Escola Dominical, o irmão encontra também as lições das outras faixas etárias do currículo da CPAD e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem dúvidas durante a semana, acessem a sala dos professores do Portal Escola Dominical e poste ali a sua pergunta. Para entrar na sala é preciso se cadastrar no site, o cadastramento é gratuito. E se ainda houver alguma dúvida, elucide-a no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília. O irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Também as leituras diárias. Nós temos breves comentários em áudio dos textos sugeridos pelas lições bíblicas. Você, além de estudar a lição, ainda terá um momento devocional. Nós temos percebido que são poucas as pessoas que estão acessando o nosso portal. Toda esta informação, toda esta facilidade para o irmão ter a sua melhor aula de Escola Bíblica Dominical. Seja como aluno, seja como professor. Mas não se esqueça, tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só acontece quando o irmão vai à sua igreja local. Porque a Escola Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título o inimigo que precisa ser resistido. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e que foi o presidente da Comissão Especial que redigiu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. A partir de hoje, nós iniciamos o terceiro bloco do nosso trimestre, que vai estudar sobre o campo de batalha espiritual. Nós já estudamos a introdução, que é a batalha espiritual, vimos a doutrina dos anjos e agora vamos começar a estudar sobre o campo da batalha espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um inimigo que precisa ser resistido. Esta lição tem como base uma passagem da Epístola Universal de Tiago, no capítulo 4 do livro de Tiago. Ele termina, uma passagem que vai do versículo 1 ao versículo 10, e ele termina
né? E o título da lição está bem ligado ao versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na verdade, quando nós estamos falando sobre a batalha espiritual, nós já vimos nas lições anteriores que, diante do pecado de Satanás, o mundo espiritual ficou em conflito. De um lado, os anjos bons, de outro lado, os anjos maus, liderados por Satanás. Quando Deus cria o homem, o diabo, invejoso do homem, quer fazer de tudo para destruir esta que é a coroa da criação terrena. E aí o diabo, que é inimigo de Deus, quer destruir o homem que é amado por Deus. E é esta luta entre o diabo e o ser humano que nós chamamos de batalha espiritual. Num primeiro momento, o diabo teve vantagem. Ao tentar o primeiro casal caiu. E aí, este mundo espiritual maligno, controlado pelo diabo, teve a inserção da humanidade, porque o pecado entrou no mundo pelo homem. A terra ficou amaldiçoada, mas não ficou sob o domínio de Satanás. Ela ficou prejudicada pelo pecado do homem. Mas o homem, pecador, passou a ser escravo do pecado. Mas Deus prometeu a salvação do homem. Prometeu restabelecer a amizade entre ele e Deus, entre o homem e Deus, e prometeu fazer novamente o homem inimigo do diabo. E Jesus veio, libertou a humanidade, e todos os que creem em Jesus, eles agora passam a ser inimigos do diabo. O diabo passa a ser nosso adversário. E é esta batalha espiritual. Na verdade, quando nós cremos em Jesus, nós compramos uma briga com o diabo. Esta briga com o diabo é o que nós chamamos de batalha espiritual. E Tiago, na sua epístola, que é um dos mais antigos escritos do Novo Testamento, Tiago, ele vai falar a respeito de perigos que existem na vida do cristão. Tiago era o pastor da igreja em Jerusalém. E ele escreve esta epístola para todos os judeus que estavam dispersos, judeus que tinham saído de Jerusalém e moravam em vários lugares. E Tiago, com aquela sua responsabilidade pastoral, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esta carta, esta epístola, para orientar os crentes judeus. Para orientar os crentes, muitos deles que estavam andando desordenadamente. Alguns entendem até que Tiago havia escrito esta carta principalmente para os judaizantes, aqueles que estavam saindo de Jerusalém para se intrometer nas igrejas gentílicas e perturbar a fé dos crentes gentios, querendo que os gentios se submetessem à lei de Moisés. Houve um concílio em Jerusalém a este respeito. O próprio Tiago teve um papel importantíssimo neste concílio, porque foi dele a palavra final que isentou os gentios de cumprirem a lei, mas muitos dos crentes que eram principalmente antigos fariseus, mesmo depois da decisão do concílio de Jerusalém, estavam perturbando a fé dos crentes gentios. E Tiago, então, escreve esta carta, alguns entendem, visando atingir esses crentes judaizantes e falando a respeito de perigos que poderiam acontecer no desenvolvimento da vida espiritual dos salvos. No capítulo 3, Tiago trata de dois perigos. Trata da língua e trata da sabedoria diabólica. A sabedoria terrena, animal e diabólica,
que é o espírito faccioso, que era exatamente o que esses crentes judaizantes estavam fazendo. Mas depois de falar da língua e da sabedoria diabólica, do espírito faccioso, da inveja, Tiago, ele procura descobrir a razão pela qual algumas pessoas se deixavam levar, seja pela língua, seja pela sabedoria diabólica, pelo espírito faccioso, pela inveja. E ele começa dizendo no capítulo 4, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por que dais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Esta é a passagem que Tiago fala e que tem a ver com o nosso estudo a respeito da batalha espiritual. Tiago, ao repreender estes crentes que estavam a perturbar a fé de alguns irmãos, ele vai ao âmago da questão. E o título da nossa lição diz muito sobre isto. Um inimigo que precisa ser resistido. É preciso haver resistência ao diabo. Na aula passada, nós vimos que o diabo, no seu intuito de destruir o ser humano, ele usa de algumas estratégias. Da tentação, que é a única forma pela qual ele pode atacar um salvo. A opressão, que é a forma pela qual ele domina todos os que vivem em pecado. A possessão demoníaca, que é uma forma extrema em que o diabo possui uma pessoa, tirando-lhe a consciência e a vontade, e a manipulação das forças da natureza e de pessoas humanas, isso quando autorizado por Deus. Então aqui nós temos estas 4 maneiras pelas quais o diabo atua. E hoje nós vamos, já que estamos falando do campo de batalha, nós temos que ver o que nós devemos fazer para resistir ao diabo. Ele vem sobre nós na forma da tentação. Se cairmos em pecado e não confessarmos, ele já estará indo para a opressão. Se definitivamente perdermos a salvação, corremos o risco até de cairmos na possessão. Mas, na verdade, a Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo. Para resistir ao diabo, Tiago diz que nós temos que nos sujeitar a Deus. E para nos sujeitar a Deus, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Jesus falou a respeito desta realidade espiritual. Ele disse que nós precisamos
se quisermos ser seus discípulos, devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O primeiro passo para nós podermos ter sucesso na batalha espiritual, resistindo ao diabo, e é necessário que nós resistamos a ele, porque se nós não resistirmos a ele, ele não fugirá de nós. É o que diz Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para resistir ao diabo, para o diabo fugir, eu tenho que resistir a ele. Para resistir ao diabo, eu preciso me sujeitar a Deus. E para me sujeitar a Deus, eu preciso negar a mim mesmo. Este é o primeiro problema que nós encontramos. É a luta contra o nosso eu. Eu e você temos uma individualidade. Fomos criados por Deus. Somos seres únicos na face da terra. Não há ninguém igual a nós. Como diz o pastor norte-americano Rick Warren, quando Deus cria uma pessoa, ele joga a forma fora. Nós somos uma individualidade. E esta individualidade tem que se sujeitar a Deus. Esta individualidade tem que abrir mão do seu eu e assumir a submissão a Deus. E o problema surge quando nós não nos sujeitamos a Deus, quando nós não nos negamos a nós mesmos. O eu foi o motivo pelo qual o diabo caiu. Quando nós vamos lá em Isaías, capítulo 14, nós vemos que o eu teve um papel fundamental na queda do diabo. 14 e 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O eu de Satanás prevaleceu. Diz o profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 17: elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O eu de Satanás prevaleceu. Ele não se submeteu a Deus. Ele quis ser semelhante a Deus, quis ser independente de Deus, quis estar acima de Deus. Desvinculou-se de Deus. E quando o seu eu se desvinculou de Deus, nós tivemos aqui a tristeza, o pecado. Se achou iniquidade nele, porque ele deixou de ter comunhão com Deus, porque ele se afastou de Deus, ele se separou de Deus, ele se apartou de Deus, e aí se achou iniquidade, porque em Deus há justiça. O Senhor é justiça nossa, diz Jeremias. E ele se apartou de Deus. E os que com ele se apartaram de Deus, se achou iniquidade. Eles pecaram, porque se apartaram de Deus. E foi exatamente esta a proposta que Satanás deu para a mulher. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então os irmãos percebam que a proposta de Satanás era que o homem ficasse independente de Deus. Foi exatamente o que Deus fez com o que Satanás fez. E ele incitou o homem a cometer o mesmo erro. E a mulher, vendo a árvore, que era boa para se comer, vamos ler o texto aqui para não falar errado. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Foi o mesmo erro que Satanás cometeu. E é por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É a abnegação. É eu abrir mão do eu para ser um com Deus. Para entrar em comunhão com Deus. Assumindo que Deus é o Senhor e eu sou servo. Que Deus é o Criador e eu sou criatura. Que Deus manda e eu obedeço. Que Deus quer e eu tenho que querer o que Deus quer. É aí que entra toda a mecânica da salvação. E é aí que entra a postura que nós devemos ter na batalha espiritual. Porque antes da batalha espiritual contra Satanás, existe uma batalha interna no ser humano. Porque nós temos a natureza adâmica. Nós temos a natureza decaída. Nós nascemos já com o vírus do pecado. E adquirindo a consciência, nós pecaremos inevitavelmente. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3, é dito: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e chamou o seu nome Sete. Sete foi gerado à imagem e semelhança de Adão, não mais a imagem e semelhança de Deus, mas uma imagem decaída. Nós somos formados em pecado. É o que diz Davi lá no Salmo 51. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando nós temos essa natureza decaída, adquirida a consciência, nós pecamos. Mas quem crê em Jesus, nasce de novo. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pedro diz que nós somos gerados pela palavra, pela semente incorruptível. Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos gerados de Deus. Nós somos de João, nós somos gerados de Deus, nascidos de Deus, e não vivemos mais pecando. Temos uma nova natureza, esta natureza santa, esta natureza em comunhão com Deus. E com esta nova natureza, o nosso espírito, que é aquela parte do homem que faz a ligação com Deus, ele entra em comunhão com Deus.
E da morte, que era a separação, nós passamos para a vida. Mas dentro de nós começa a ter uma batalha. Porque esta velha natureza pecaminosa, adâmica, que a Bíblia chama de carne, ela continua existindo aqui. Paulo diz que nós crucificamos a carne com as suas concupiscências e paixões. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A nova criatura, este ser espiritual, ele não vive pecando, ele está em santidade, em comunhão com Deus. E a carne, esta natureza adâmica, pecaminosa, ela está crucificada com Cristo. Não está morta, está crucificada. E existe ali uma luta entre a carne e o espírito. Paulo fala dessa luta em Gálatas. Gálatas 5 e 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma luta entre a carne e o espírito. Esta luta é uma luta interior. É uma batalha dentro de nós. É por isso, irmãos, que o crente, ele hesita em pecar. Ele é tentado pelo diabo. Ele resiste ao diabo. E quando ele cede à tentação, ele peca. Agora, o incrédulo, ele peca tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Faz parte da vida dele o pecar. Porque dentro dele não há nenhum conflito. Não existe o espírito. Porque ele não foi salvo, seus pecados não foram tirados. Ele não entrou em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio morar nele. E o Espírito Santo não testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque ele não é filho de Deus. Por isso ele está sempre no pecado. Peca com muita facilidade. Mas o crente, o salvo, ele entra em conflito. Dentro dele há um conflito. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. A carne está crucificada, mas querendo se desprender. E o espírito depende do Espírito Santo, precisa da presença do Espírito Santo para prevalecer contra a carne. E nesta luta interna, o diabo vem tentar. Para nós podermos vencer a batalha espiritual contra o diabo, nós temos que, em primeiro lugar, vencer a batalha interna. E é por isso que a nossa lição diz: um inimigo que precisa ser resistido. Para eu resistir ao diabo, eu preciso me sujeitar a Deus. E sujeitar a Deus é manter a carne crucificada, é mortificar a carne. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim, versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Nós temos que nos mortificar, nós temos que renunciar ao nosso eu, porque este nosso eu está ligado à carne. Nós temos que
renunciar aos desejos, às concupiscências, mantê-los sob o controle do Espírito, para podermos vencer a batalha espiritual. Se você não resiste, se você não se sujeita a Deus, você não pode resistir ao diabo. E se você não resiste ao diabo, ele não foge de você. Você é vencido na batalha espiritual. Mas para se sujeitar a Deus, você precisa resolver a sua luta interior. Esta luta entre a carne e o espírito, que está dentro de nós. Jesus é o príncipe da paz. E paz é a complementação entre nós e Deus. Paz é integração. Shalom quer dizer complementação, integração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o príncipe da paz e ele prometeu nos trazer esta paz. E nós temos que tomar posse desta paz. Ele disse lá em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é esta integração, esta comunhão que Jesus nos leva a Deus, nos leva ao Pai, nos leva ao Espírito Santo e nos leva a Ele próprio, que é o Filho. Nós passamos a ter comunhão com Deus, temos paz com Deus, porque fomos justificados pela fé. E nesta paz com Deus, nesta comunhão com Deus, nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus, a querer o que Deus quer. Porque, como diz Tiago, é quando nós queremos fazer a nossa vontade que surgem as guerras e pelejas entre os irmãos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites. Quando nós passamos a pensar em nós e não em Deus, quando nós queremos que a nossa vontade se faça e não a vontade de Deus, nós estamos querendo ter uma vida independente de Deus. Ou pior, nós estamos querendo que Deus viva em função de nós. Isto é o pior. Isto hoje em dia está sendo pregado e ensinado em muitos lugares. Já é um desastre eu querer fazer a minha vontade e não a de Deus. Eu não abrir mão do eu. Porque Jesus disse, se quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se eu não me negar, eu já não posso estar indo após Jesus. Eu já não estou seguindo o caminho da salvação. Mas pior do que isso, é eu querer que Deus faça a minha vontade. É pior do que eu querer fazer a minha vontade. É querer que Deus se submeta a mim. O texto diz, sujeitai-vos a Deus. Mas muitas pessoas dizem que Deus se sujeite a mim. É o que acontece. Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pessoas que vão à presença de Deus para que Deus faça o que eles querem. Como se Deus fosse um garçom que estivesse ali pronto para entregar o prato que a pessoa quer.
para satisfazer os deleites, os desejos, os prazeres cobiçados pelo homem. E porventura não é isto que a teologia da confissão positiva ensina? Dizendo que Deus é obrigado a nos atender? Que existe uma aliança, um pacto que obriga Deus a atender aos nossos caprichos? Porventura não é isto que a teologia da prosperidade, prima irmã da teologia da confissão positiva, defende e ensina, dizendo que Deus é obrigado a enriquecer aqueles que não pecam? Porque Ele é o dono do ouro e da prata? Há aqui uma inversão de valores. Deus passa a ser um servo. Deus passa a ser um serviçal, um empregado à disposição do salvo, à disposição do ser humano. E quem age desta maneira está derrotado espiritualmente. O diabo o vencerá, porque, lamentavelmente, a Bíblia é a verdade e diz que nós devemos nos sujeitar a Deus para poder resistir ao diabo. Mas se eu quero que Deus se sujeite a mim, eu estou no caminho do diabo. Porque era isso que o diabo queria. O diabo queria estar acima de Deus. Queria que Deus se sujeitasse a ele. É por isso que a teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade, são grandes armas do diabo na batalha espiritual. Eu já mencionei aqui numa aula anterior. É o que diz o item 12 do Pacto de Lausanne. Aquele documento escrito naquele Congresso Mundial de Evangelização na cidade suíça de Lausanne, em 1974, quando se falou da batalha espiritual e se disse que uma das armas pelas quais o diabo tem lutado contra a igreja hoje é através de evangelhos distorcidos que colocam o homem no centro. E assim o diabo tem vencido a muitos. Tiago diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porque há tanto conflito nas igrejas hoje? Porque há tantas divisões, há tantas denominações, há tantos ministérios? Porque ninguém se entende? Porque as pessoas querem ter uma vida independente de Deus. Querem fazer prevalecer a sua vontade. Não aceitam mais se sujeitar a Deus. Não renunciam a si mesmas. Não abrem mão do seu eu. E quando não abrem mão do seu eu, a carne domina sobre o espírito e a pessoa não se sujeita a Deus, não pode resistir ao diabo e ficará sob o domínio do maligno. Estará certamente derrotada, porque nós só podemos vencer o inimigo porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É o que está lá em 1 de João 4:4. Mas quando eu não me sujeito a Deus, quando eu não nego a mim mesmo, quando eu não renuncio a mim mesmo, eu não vou após Jesus. E se eu não vou após Jesus, Jesus não vem habitar em mim. E se Jesus não vem habitar em mim, ele não está em mim. E, portanto, não é maior o que está comigo do que o que está no mundo. Porque o meu eu é inferior ao diabo. Porque o homem foi feito pouco menor do que os anjos. Eu sou inferior ao diabo. E ao ir à peleja contra o diabo, não abrindo mão de mim, eu estou simplesmente cometendo uma insensatez.
Porque Jesus diz que quando um rei percebe que o outro rei que vem à guerra com ele é mais poderoso do que ele, este rei não vai ao campo de batalha. Ele manda embaixadores para acertar a paz, porque sabe que será derrotado. Na batalha espiritual, não existe alternativa da paz. Eu tenho de guerrear, mas se eu for guerrear com base no eu estarei frito, como diz o povo. Porque eu serei derrotado. Porque o diabo e seus anjos são mais poderosos do que eu. Eu não posso prevalecer. Mas, quando eu não quero me sujeitar a Deus, quando eu quero que Deus se sujeite a mim, eu deixo Deus de lado. Eu me aparto de Deus e vou enfrentar o diabo, desarmado, e serei derrotado. E o resultado disso é que eu não tenho paz. O resultado disso é que eu estou sempre em luta com o meu irmão, em luta com o meu próximo, porque eu quero prevalecer, eu sou individualista, não tenho amor fraternal, não tenho solidariedade, e não tenho, portanto, nem a ajuda do meu próximo nesta luta espiritual. Estou em conflito com o próximo e em conflito com o diabo. E serei derrotado pelo diabo, porque sou mais fraco do que ele. Tiago diz que uma pessoa que não se nega a si mesmo, que mantém o eu, ele é uma pessoa que apresenta cobiça e inveja. Veja bem. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Essa é a situação de quem não se nega a si mesmo, de quem quer fazer prevalecer a sua vontade. Ele se torna cobiçoso e invejoso. A cobiça, porque a carne domina sobre ele. E o que é a carne? O que faz a carne? A carne gera concupiscência. A concupiscência é o desejo incontrolado. Quando o espírito prevalece sobre a carne, nós vimos aqui, Paulo diz que a carne fica crucificada com suas paixões e concupiscências. Mas como eu sufoquei o espírito, a carne prevaleceu, porque o eu prevaleceu, então não há controle das paixões e das concupiscências. Eu passo a cobiçar, a ter um desejo incontrolado. Eu corro atrás de dinheiro, de fama, de prazer, de poder, de todas estas coisas vãs que existem no mundo. E que Salomão bem mostrou no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade. Mas eu corro atrás destas coisas e de forma descontrolada eu cobiço e nada tenho. E eu não tenho nada porque eu sou sempre insatisfeito. Irmãos, nós vemos esses casos de corrupção, por exemplo, no nosso país. Pessoas que têm milhões e milhões de reais e que continuam roubando. Se pegassem aqueles milhões de reais que já roubaram e não roubassem mais, não teriam tempo para gastar tudo o que possuem. Porque já é uma fortuna incalculável. Mas elas continuam roubando, porque elas são insatisfeitas. Por isso, a quem é cobiçoso, ele não tem nada. É aquele velho adágio popular: quem tudo quer, nada tem.
e são invejosas. Por quê? Porque como são individualistas, como só entendem o eu, não admitem o sucesso do outro, não admitem o outro. Estão sempre tristes porque o outro está bem. Elas querem estar bem e só elas. Elas não concebem a ideia de alguém estar bem também. São invejosas. E estão na mesma situação do diabo, porque o diabo também é invejoso. Por isso que Tiago, um pouco antes, no texto, quando fala da sabedoria com espírito faccioso e invejoso, diz que essa sabedoria é animal, terrena e diabólica, porque é uma característica do diabo. E aí vem mais uma razão pela qual ele será derrotado na batalha espiritual. Porque ele tem o mesmo caráter do diabo, só que o diabo é superior a ele. Ele está preso pelo pecado, mas o diabo é mais poderoso do que ele. E, portanto, ele é presa do pecado. Ele é escravo do pecado. Tendo inveja e tendo cobiça, ele será derrotado na batalha espiritual. E Tiago diz algo muito sério, que estas pessoas, elas são adúlteros espirituais. Por quê? Porque elas procuram ter amizade com o mundo, querendo ainda ser amigas de Deus. Quem faz prevalecer o eu, quem faz prevalecer a carne na sua vida? E aí, Tiago está falando de crentes, porque só os crentes têm este conflito. Lembremos, o incrédulo nunca tem este conflito, porque ele não nasceu de novo. Agora, quem nasceu de novo e deixa a carne prevalecer, é aquele que já foi salvo e perde a salvação. Tiago está escrevendo para a igreja, para o povo de Deus. Olha o que está escrito. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Ele está escrevendo para o povo de Deus. Ele era o pastor da igreja em Jerusalém. E, portanto, ele está falando para pessoas que crentes estavam deixando de o ser, porque estavam preocupados com os seus desejos, com os seus prazeres, com a sua vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. E estas pessoas, Tiago chama de adúlteros. Por quê? Porque são infiéis. Haviam assumido o compromisso de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, e agora estão em amizade com o mundo. Estão procurando as coisas do mundo, querendo satisfação no prazer, querendo satisfação no poder, na fama, querendo fazer o que todo mundo faz, deixando de frequentar a comunidade dos santos para começar a frequentar ambientes de incrédulos. Isto é ter amizade com o mundo. Mas Tiago diz, quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aí está porque serão derrotados na batalha espiritual. Porque, na verdade, ao guerrearem contra o inimigo, já estão vencidos. Porque já estão como inimigos de Deus. Qual é o objetivo da batalha espiritual? O diabo quer destruir o homem que é salvo. Ele quer matar o homem.
E estas pessoas já estão mortas, porque elas, querendo ser amigas do mundo, se tornam inimigas de Deus. Hoje, irmãos, há muitas pessoas nesta situação. Pessoas que querem ter um pé no mundo e um pé na igreja. Mas isso não é possível. Ou você é amiga de Deus, ou você é amiga do mundo. A pessoa não pode, ao mesmo tempo, ter amizade com o mundo e amizade com Deus. Tomemos cuidado. Este inimigo precisa ser resistido. Mas se eu não resolvo a minha batalha interna, se a carne prevalece, se o meu eu prevalece dentro de mim, eu já estou vencido. Porque eu não me sujeitei a Deus. Eu estou sujeito às paixões e concupiscências da carne. E a carne está sujeita ao pecado. E eu, sujeito ao pecado, estou sujeito ao diabo. Não tem como. Porque ele é o príncipe deste mundo. Se eu sou amigo do mundo, se eu faço parte do mundo, eu estou no maligno. Porque João diz que o mundo está no maligno. Não há, portanto, como eu guerrear contra o inimigo se eu já capitulei diante do pecado. Tiago diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Essa expressão, ela às vezes não é muito bem entendida, porque alguns entendem que o ciúme é algo ruim. Quando diz que alguém é ciumento, normalmente diz, olha, tem um marido ciumento, por isso ele matou a esposa. E aí as pessoas dizem, como é que o Espírito Santo tem ciúme? A expressão grega é tselos, que quer dizer zelo, cuidado. O ciúme é o excesso de amor. O Espírito Santo tem muito amor, tem muito cuidado para conosco. Por isso, quando estivermos abalados na nossa vontade, quando estivermos contrariados, quando o nosso ego querer falar mais alto, busquemos o Espírito de Deus. Oremos ao Senhor, porque o Espírito tem muito cuidado para conosco. Ele nos ama muito e Ele está pronto a dar maior graça. É o que diz Tiago, antes da maior graça. Humanamente falando, nós não vamos suportar muita coisa que acontece quando estamos servindo a Jesus. Nós não iremos suportar muitas incompreensões de alguns irmãos da igreja. Até porque, irmãos, na igreja local nós temos pessoas que são lobos vestidos de ovelhas. E se nós formos ficar olhando para estes lobos vestidos de ovelhas e deixarmos de frequentar a igreja por causa disso, nós vamos acabar piores do que eles, porque vamos perder a salvação também. Nós temos que olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que ter pureza de propósito, nos sujeitarmos à vontade de Deus, fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que frequentemos uma igreja, que estejamos numa igreja, porque foi assim que Jesus estabeleceu. Que abramos mão do nosso eu, que renunciemos a nós mesmos, que demos a nossa vida aos nossos irmãos, porque devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou, e Ele deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a realidade da vida cristã. E, portanto, é difícil,
Humanamente nós não conseguiremos fazê-lo. Nós precisamos da graça de Deus. Mas este espírito, diz Tiago, ele tem ciúme, ele tem excesso de amor por nós. E antes ele dá maior graça. Não faça a sua vontade. Não fique com o orgulho ferido. Não queira prevalecer a sua vontade. Não. Abra mão de tudo. Peça graça ao Espírito Santo. E Ele, que te ama muito, dará esta graça. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. A primeira bem-aventurança, que é a primeira característica do servo de Jesus, porque aquelas 9 bem-aventuranças do Sermão do Monte, que abre o Sermão do Monte, são as características dos servos de Cristo. E a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito significa humilde de espírito. Quando foram achados os manuscritos do Mar Morto, em 1947, se encontraram alguns escritos que ali era uma comunidade de essênios, uma das seitas judaicas, e um dos escritos ali tinha a expressão pobre de espírito, que quer dizer anauá, ruá, em aramaico. Anauá, ruá. Humilde do espírito, aquele que se inclina, aquele que se abaixa, aquele que se submete ao Espírito. É como se... E ruar, Espírito quer dizer vento. É como se soprasse um vento e a pessoa se abaixasse pelo vento. O servo de Jesus é aquele que se submete à vontade de Deus, que ao ouvir a voz do Espírito, se inclina e obedece à voz da palavra. É exatamente assim que agem os anjos fiéis a Deus. Lá no Salmo 103, no versículo 20, diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos fiéis que estão no céu e para sempre lá ficarão, eles cumprem as ordens de Deus e obedecem à voz da sua palavra. Nós devemos fazer exatamente a mesma coisa. Se queremos morar no céu, ser como os anjos que lá estão, porque Jesus diz que nós seremos como os anjos, na ressurreição, na glorificação, nós temos desde já ser humildes de espírito. Estar atentos à voz da palavra de Deus, à voz do Espírito, fazendo o que Ele quer. E quando nós nos sujeitamos a Deus, fazemos o que Ele quer, e para isso Ele dará graça a nós. Aí nós iremos resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, fazemos o que Ele quer, agradamos a Ele, o Espírito dele está em nós. E aí maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E contra Deus o diabo não pode.
Nós seremos morada de Deus em espírito. E o diabo e os seus anjos não poderão nos tocar. Nós resistiremos, porque a tentação procura trabalhar com o nosso eu. Mas este eu está mortificado com Cristo, crucificado com Cristo com suas paixões e concupiscências. E não restará outra atitude ao diabo, senão fugir de nós. E nós seremos vitoriosos na batalha espiritual. Para vencer a batalha espiritual, eu preciso resistir ao diabo. Para resistir ao diabo, eu preciso me sujeitar a Deus. Para me sujeitar a Deus, eu tenho que negar a mim mesmo. Não deixar a carne prevalecer. E quando a carne não prevalece, e para isso eu preciso da graça de Deus, me inclinar à vontade de Deus, aí eu sigo após Jesus. Porque eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e o sigo. E seguindo a Jesus, nós chegaremos onde Ele está, à direita do Pai. Amém.